três semanas. 3 semanas. Se alguém lhe dissesse que vai iniciar uma igreja, vai plantar uma igreja, vai começar uma nova igreja, mas que vai fazê-lo em apenas 3 semanas, a minha pergunta é se o irmão acreditaria que isso é possível. Começar uma nova igreja em 3 semanas apenas. Vamos partir do princípio que isso fosse possível. A pergunta que também poderíamos fazer é: ok, entendemos que é pelo poder de Deus, é o Senhor que faz a obra e Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode usar o seu servo para que em 3 semanas comece uma nova igreja, mas que características vai ter esta pessoa? Não é? Que tipo de liderança vai ser esta que realmente produz um resultado neste tempo tão curto? Eis uma questão que pode ser resolvida para nós quando nós lemos e estudamos as cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalónica, porque foi este o tempo gasto por Paulo na fundação daquela igreja, 3 semanas. Foi o tempo que ele ficou ali. E é natural que, tendo ficado tão pouco tempo na fundação desta igreja, ele tivesse no seu coração alguma preocupação. Ele tivesse a noção de que aqueles convertidos, aquela nova igreja, com tão pouco tempo de preparação, talvez não conseguisse enfrentar e permanecer firme diante da perseguição que logo a seguir eles sofreram. Paulo teve que sair de Tessalónica por causa da perseguição. Foi só por isso que ele ficou ali apenas 3 semanas. Então Paulo escreve esta carta, principalmente a primeira, após ele ter tido informações do que é que tinha acontecido em Tessalónica depois da sua saída. Assim que ele saiu de lá, ele deixou e depois enviou aqueles que com ele andavam, Timóteo, Silas, para que trouxessem informações do que ali acontecia. Logo após a sua saída, os judeus que vinham de Filipos chegaram à cidade de Tessalónica, perseguiram os novos convertidos, fizeram um grande trabalho para destruir aquilo que tinha sido feito pelo apóstolo Paulo. E Paulo estava distante, nem podia se defender. Mas ao escrever esta primeira carta àqueles irmãos em Tessalónica, ele expressa aquilo que é o seu coração. E ele fala-lhes de uma forma clara a respeito de como tinha sido o seu comportamento entre eles. Vamos ler a palavra do Senhor. Está aí na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós encontramos aí o coração de Paulo a esta igreja, numa espécie de defesa diante daquilo que eram as acusações que lhe eram feitas. E Paulo diz assim no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aqui, irmãos, olhemos para esta defesa do apóstolo Paulo, porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Paulo começa este capítulo 2, lembrando os crentes da igreja de Tessalónica, o que tinha acontecido com ele em Filipos. Os irmãos podem ler ou reler este texto, está lá em Atos capítulo 16. Paulo, quando chegou a Filipos e pregou ali o Evangelho,
inicialmente ele não encontrou nenhuma sinagoga, ele foi pregar ao ar livre a um grupo de mulheres que se reunia para orar junto ao rio. E ali estava uma mulher de nome Lídia. Era uma mulher importante, era uma mulher que fazia negócio com a venda de púrpura, e ela vai se tornar a base, digamos, inicial da igreja. Na sua casa vai nascer a igreja de Filipos. Mas Paulo depois foi preso naquela cidade. Foi açoitado naquela cidade. E ele foi colocado no calabouço mais interior, preso com as suas mãos e os seus pés no tronco. Mas diz o texto da palavra do Senhor que Paulo não reclamava, mas de madrugada cantava ao Senhor e louvava pelo privilégio de ter sofrido por amor ao seu mestre. E o Senhor então age de forma extraordinária. Há um terremoto, não era muito incomum naquela região, mas aconteceu exatamente naquela noite. E o terremoto liberta não somente Paulo, mas todos os presos que ali estão. E acontece aquele momento chave em que o carcereiro daquela prisão em Filipos, ao ver que as portas das cadeias estão abertas e que os presos estão livres, ele diz: vou matar-me, não há escapatória, eles vão todos fugir, eu vou ser executado de qualquer maneira. É uma vergonha enorme. E quando ele prepara-se para lançar-se sobre a sua espada, o apóstolo Paulo interrompe e diz: não te faças isso, estamos todos cá. E ele então pergunta: o que é que eu posso fazer para ser salvo? É interessante, irmãos, porque possivelmente este homem estava a perguntar sobre a sua salvação daquela situação específica, da fuga de todos os presos. Mas Paulo não perdia uma oportunidade e vai direto ao assunto: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua família. E aqui família, irmãos, não era apenas a esposa e os filhos. A palavra original é a palavra oikos, que representava a família alargada daquele homem. Os seus parentes, não somente a sua família nuclear, mas os seus parentes mais próximos e os seus amigos mais íntimos. Toda a tua casa, toda a tua família vai ser alcançada por esta bênção. E Deus então livrou desta maneira extraordinária o apóstolo Paulo. E talvez nós pudéssemos pensar que, tendo ido à Macedónia, pregado o Evangelho, estabelecido a igreja em Filipos, e agora sendo perseguido, Paulo pudesse dizer: bem, já fiz a minha parte, já há uma igreja na Macedónia, foi isso que Deus me mandou fazer, agora posso voltar tranquilamente para a minha terra. Mas não é isso que ele faz, irmãos. Ele vai adiante, vai para Tessalónica e ali continua a fazer o trabalho. Ele tinha boa razão para voltar atrás, e em Tessalónica, logo depois que ele começa o trabalho, 3 semanas apenas, a notícia vem: olha, a malta de Filipos não está contente contigo, vêm aí os judeus atrás de ti. E aqueles que o perseguiram em Filipos vêm também para Tessalónica, a ponto de ele ter que fugir. E mais uma vez, irmãos, Paulo podia ter ido embora, mas ele continua. Vai para Bereia pregar o Evangelho, ali estabelecer uma igreja. Continua a trabalhar naquela região e mais tarde em Corinto. Ele preferia agradar a Deus e sofrer do que receber o aplauso da multidão e prosperar. Porque Paulo já tinha aprendido, irmãos, que a prosperidade do mundo é passageira. Dura muito pouco tempo. Mas a de Deus traz paz à nossa vida e a firme esperança do porvir. Mas aqueles judeus que tinham chegado a Tessalónica tinham levantado várias acusações. E Paulo menciona estas acusações que eram feitas contra ele no versículo 3. Eles o acusavam de engano, de imundícia e de fraudulência. Percebamos, irmãos, o que estas palavras significavam. Era um ataque à qualidade do ministério de Paulo. A primeira palavra, a palavra engano, falava a respeito de fantasia. Era a ideia de que Paulo estava transmitindo uma mensagem de salvação que não era genuína. Ele tinha inventado. Estes judeus não aceitavam a Jesus como o Messias. E esta ideia de que Jesus era o Messias, era Deus feito homem, que tinha vivido entre os homens e feito tantos milagres, e que tinha morrido numa cruz, mas ressuscitado. Eles não aceitavam nada disto. Então eles anunciavam: isto é apenas uma fantasia. Acho interessante, irmãos, esta acusação, porque nós vivemos em tempos em que ela é feita constantemente e novamente renovada. E há muitas pessoas que estão dispostas a aceitar toda a fantasia que é apresentada no mundo. Hoje em dia há gente disposta a acreditar em fadas, em lobisomens, em vampiros e em tantas outras asneiras que andam por aí a serem proclamadas. Mas quando nós falamos de Jesus como verdadeiro Salvador, como homem, mas que era Deus,
que era Deus feito homem, que morreu e ressuscitou, as pessoas dizem, não, deve haver alguma coisa errada nesta história. Fantasia, era o que eles diziam da mensagem de Paulo. Impureza, imundícia. A ideia aqui provavelmente estava ligada à sensualidade, porque eles diziam assim, Paulo diz que não é preciso cumprir a lei para ser salvo, que Deus perdoa os pecados. E tinham interpretado mal a mensagem da graça. Porque a graça de Deus não veio para que nós olhemos o pecado como uma coisa pequenina. Mas as pessoas que não entendem esta mensagem podem pensar assim, então se Deus perdoa os pecados e não há assim nenhum custo, então podemos pecar à vontade, não é? Afinal de contas, Deus vai perdoar mesmo. Tinham entendido erradamente a mensagem do grande amor de Deus. Porque este amor é extraordinário. E realmente Ele perdoa aquilo que nós não merecíamos que fosse perdoado. Mas o seu perdão, irmãos, não nos traz uma atitude de leveza em relação ao pecado. Porque o perdão que nós recebemos não foi um perdão que custasse pouco. É-nos dado de graça, mas custou a cruz. E quando nós lembramos disto, o pecado não se torna uma coisa insignificante, mas colocamos no seu devido lugar. E olhamos para ele como Deus olha, como uma coisa horrível que tem que ser evitada. Mas os judeus não tinham entendido isto, então diziam, tu pregas fantasia, tu pregas sensualidade, tu pregas com dolo. A palavra aqui é exatamente esta, irmãos. Esta palavra que nas nossas Bíblias está traduzida por fraudulência é a palavra dolo, que deu origem à palavra dolo. A palavra dolos em grego dá origem à palavra dolo na nossa língua portuguesa, que é a ideia de engano astuto, de sabedoria. Vocês ouviram? É porque aquele fulano tem uma grande capacidade de enganar as pessoas, não é? Tem cá uma, não é? Tem um palavreado que engana toda a gente. Foi por isso que vocês caíram na conversa dele. Então Paulo se defende, irmãos. E ele diz, olha, a mensagem que eu vos transmiti, eu não recebi de mim mesmo, foi uma mensagem que me foi transmitida por Deus. Esta mensagem não visa agradar aos homens. É fácil nós entendermos porque que acusavam Paulo disto, irmãos. Lembrem-se que o Evangelho era pregado numa época em que uma parte significativa da população era escrava. Mas diante do Evangelho de Jesus Cristo não havia senhores e escravos. Não havia homens e mulheres, não havia ricos e pobres, não havia judeus e gentios, não havia gregos e bárbaros. Todos estavam ao mesmo nível. E eles diziam, esta mensagem não pode ser verdade. Isto foi feito só para agradar as pessoas. Isto foi feito só para agradar os ouvidos daqueles que ouvem. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho, irmãos, de fato nos diz que todos estamos em pé de igualdade diante de Deus. Ninguém tem vantagem. Porque todos somos perdidos. E todos somos pecadores. E por causa do nosso pecado, todos estamos condenados. E nisso estamos em pé de igualdade. Não temos como conseguir a nossa salvação pelos nossos próprios esforços. Não há nenhum sacrifício que façamos que seja suficiente para nos salvar. Esta é a verdade do Evangelho. Mas a verdade do Evangelho é boa nova, porque diz que de igual maneira o amor de Deus chega a cada vida. E a graça dele em Jesus é estendida a todos. Todo aquele que entender o seu pecado, todo aquele que se arrepender do seu pecado, todo aquele que pedir a Deus perdão e entender que Jesus é o Salvador, confiar nesta verdade, diz a palavra de Deus que receberá a salvação. Este era o plano divino e não era uma estratégia do apóstolo Paulo para ganhar as pessoas. Nem tão pouco Paulo trabalhou, como diziam aqueles que o acusavam. Ele foi trabalhar entre vocês, foi falar essas coisas. O que ele queria era ganhar dinheiro. O objetivo dele é tirar o vosso dinheiro e é ficar rico às vossas custas. E Paulo lembrava aos crentes de Salónica, olha, realmente estão a mentir tremendamente. Porque qual foi o dinheiro que eu ganhei no vosso meio? Não se lembram que eu trabalhei para me sustentar? Não vos quis ser pesado em momento algum, mas eu me esforcei para trabalhar de dia e noite, para não ser pesado a vós. É interessante, irmãos, porque aqui é uma defesa clara do apóstolo Paulo, daquilo que hoje ainda é mencionado em alguns círculos como os fazedores de tendas. São aqueles que se sustentam com um trabalho secular para não serem pesados ao trabalho religioso. Há lugares do mundo em que isto é muito necessário, quando as igrejas não têm condições
de sustentar os seus pastores. E aqui é necessário o indivíduo trabalhar secularmente para poder se sustentar. Era o que o apóstolo Paulo fazia aqui. E ele defendia que tinha feito isto para não ser pesado àquela igreja. Mas ele mostra então, irmãos, características neste texto, que são estas características extraordinárias de alguém que Deus usou para em tão pouco tempo fundar esta igreja. E eu queria então chamar a atenção dos irmãos para elas. Primeiro, carinho e cuidado. Um verdadeiro pai. O apóstolo Paulo usa esta linguagem na carta aos Tessalonicenses, usa na carta aos Coríntios, usa na carta às igrejas da Galácia. Ele se apresenta como um verdadeiro pai. Ele fala sobre um amor sacrificial. Ele fala aqui sobre a ama e as suas crias. Ele diz, olha, o meu cuidado por vocês foi como alguém que cria aqueles que são seus. Como um pai que ama os seus próprios filhos. Como alguém que sofre quando o outro está em dificuldade. Ele fala a respeito deste carinho com um verdadeiro espírito de gentileza, de cuidado. Como alguém que está a tratar de um bebê. Hoje, pela manhã, a nossa igreja reinaugurou o nosso berçário. Mas para ali trabalharem, aquelas que ali vão trabalhar, tiveram treinamento, não é? Porque não vão poder tratar os bebés como tratam outras pessoas. Os bebés precisam de um tratamento especial, não é? Há um carinho, há uma gentileza, há uma maneira especial de pegar nos bebés que não é de qualquer maneira. Temos que saber fazer isto. E Paulo dizia àqueles crentes de Salónica, olha, a maneira como eu lidei com vocês foi esta. Não foi por força, não foi por imposição, mas eu trabalhei entre vós com todo o carinho, com toda a gentileza, com todo o cuidado, para que vocês pudessem receber a mensagem do Evangelho. E eu não partilhei com vocês apenas a mensagem, mas partilhei a minha própria vida. E Paulo diz aqui que ele estava disposto a dar a sua própria vida para que eles pudessem ter vida. Paulo testemunha a respeito do seu esforço. No versículo 8 ele diz, não quisemos apenas comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Como Paulo escreve numa outra carta, a respeito do seu próprio povo. E ele diz assim, se fosse possível, eu daria a minha vida pelo meu povo. Eu deixaria que eles ocupassem o meu lugar na salvação. Mas não posso. Mas, irmãos, isto faz parte do ministério verdadeiro. Não apenas comunica verbalmente, mas comunica com a vida. Trabalhando para não pesar e sendo um exemplo em cada uma das coisas que fazia. Paulo diz, e ele chama de uma forma muito severa e muito séria, Deus como testemunha de quão santa, justa e irrepreensivelmente nós nos ouvemos convosco, os que crestes. Irmãos, há muitas coisas que podemos falar, mas nada fala mais alto do que o nosso próprio exemplo. Nada fala mais alto do que a maneira como nós nos comportamos. Nada fala mais alto do que aquilo que as pessoas podem ver em nós. Às vezes, as nossas palavras são até bonitas, mas podem ser exercícios de oratória. Se elas não forem acompanhadas de uma vida que seja santa e justa, que as pessoas possam ver, analisar, vai ser muito difícil que o Evangelho faça realmente o seu efeito. Isto serve a qualquer idade, em qualquer circunstância e em qualquer lugar em que estejamos. Serve para aqueles que são mais novos no seu ambiente escolar, serve para aqueles que têm mais idade no seu ambiente de trabalho, serve para cada um de nós, onde nós nos deslocamos, na nossa vizinhança, que Deus nos dê essa capacidade de poder dizer, como o apóstolo Paulo, que chamamos Deus como nossa testemunha de que nós vivemos de forma santa e irrepreensível. E neste trecho o apóstolo Paulo termina dizendo àqueles crentes que ele trabalhou com eles de tal maneira a exortá-los, consolá-los e ser testemunha deles. Estas três palavras que Paulo usa aqui, irmãos, também são tão marcantes para a vida da igreja. A palavra exortar aqui, tantas vezes é mal interpretada por nós. Muitas vezes usamos a palavra exortar como quase uma palavra pesada, não é? Exortar, tipo levantar o dedo, o irmão não está-se a portar bem. Mas não é isto que quer dizer a palavra exortar, irmãos. A palavra exortar, a palavra original no grego, parakaleo, está ligada a paráclito, que é a palavra usada para o Espírito Santo. Quando Jesus anunciou a vinda do Espírito, ele disse que seria aquele que viria a exortar. Mas exortar é o quê? É andar ao lado dando apoio. Sabe quando alguém está magoado?
e não consegue andar bem e precisa ter alguém em quem se apoiar, e isto é que é exortar. É caminhar do lado, servindo de apoio. É praticamente servir de bengala para alguém. Não é alguém que se quer apenas escurar, irmãos. É alguém que realmente está precisando de apoio na jornada. Exortar significa dar este tipo de apoio. E nós devíamos pensar, antes de usarmos aquelas palavras que nós dizemos que são de exortação, se as usamos realmente no sentido de servir de apoio. Porque é para isso que elas existem e devem servir. A palavra consolar aqui é mais no sentido de encorajamento, de força para continuar. Não desanime, mantenha-se na jornada. O caminho pode ser estreito e não é fácil, mas continue porque você está indo bem. O Senhor está consigo e vai continuar a abençoá-lo. E por fim ele usa a palavra admoestar. Mas a base desta palavra é a palavra martiria, que é testemunho. Paulo incentivava os outros crentes, mais uma vez, através do seu próprio testemunho. Ele não pedia a ninguém que fizesse algo que ele próprio não estava disposto a fazer. Porque é muito difícil nós incentivarmos os outros a fazerem aquilo que nós não fazemos por nós mesmos. Esta admoestação que ele dava era a sua própria vivência. Mais uma vez, não era puxar as orelhas a ninguém, mas era chamar a atenção. Esta é a maneira. Vocês não têm visto. Esta é a forma. Não têm percebido em mim. Então vejam. Olha, irmãos, que coisa extraordinária é nós percebermos que estamos ouvindo o testemunho de um homem. Ele não era um ser extraterrestre. Nem era um superdotado. Ele não era um super-herói. Não andava voando pelos céus daquela região. Não, irmãos. Era uma pessoa como nós, de carne e osso. Mas de tal maneira ele tinha permitido o senhorio de Jesus na sua vida, que ele podia dar este testemunho com confiança e mostrar àquela igreja que os relacionamentos que surgem no seio da igreja são marcados por isto. Um amor fraternal, mútuo, que realmente se nutre de forma gentil uns para com os outros. Partilha não somente da palavra, mas da vida, das experiências, do próprio coração, encorajamento e desafio mútuo para o crescimento na fé. Como é que foi possível uma igreja surgir em 3 semanas? Foi possível assim, irmãos. Foi possível assim. 3 semanas. Foi possível assim. Mas era um espírito certamente diferente. A nossa oração é: Senhor, se algum servo teu pôde viver desta maneira, então nós também podemos. Nós também podemos. Ele não recebeu mais da tua graça, nem menos da tua graça do que eu. A salvação que o alcançou também me alcançou a mim. As circunstâncias são diferentes. Certamente. Não vamos discutir aqui quais eram mais fáceis ou mais difíceis. A diferença está provavelmente na entrega. Compete a nós dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me desta maneira. Eu quero ser bênção nas tuas mãos.